rigorosamente não confia, tá aí, quer dizer, quem diz que acredita nessa sequência de violências que foi essa eleição, é porque quer o Lula no poder, mas não acredita, ele está mentindo, né? Não é que ele acredita que esse sistema é limpo e legítimo, é que a falcatrua jogou a favor da tese dele, mas ninguém acredita nisso, isso é óbvio, e o que eu disse o Paulo aqui é o óbvio, quer dizer, você tem que ter uma prova em português. Não adianta você ter uma prova em código, né? E não adianta você ter até uma eleição legítima feita com essa máquina. Ela tem que parecer legítima, ela tem que poder provar que ela é legítima. E o resto, cara, são argumentos tortos e desonestos, né? A dizer curto e grosso. Não. Eu acho que é uma inversão aí, porque na verdade é o seguinte, não tem que parecer real, legal. É alguém chegar e comprovar que existe irregularidade no processo eleitoral ou nas urnas, e ninguém nunca fez isso nunca aconteceu. Mas como é que vai fazer, eu me aproximo muito da fala. Provar, então acredita, muda o sistema. Se você não tem eu acesso. acredito muito na fala do Paulo Martins. Se você não tem acesso. Olha, o Paulo Martins falou tudo. Qual é a história? Ele foi presidente lá na Câmara da comissão que estudou uma medida provisória. Falar, o presidente da Câmara cruzou os braços. Não, ele colocou em votação 2 vezes isso aí e a tese do voto impresso, do voto em papel, perdeu. E lá na comissão estiveram vários depoentes. E ele fala o que eu penso. Assim, é possível fazer uma eleição numa urna eletrônica sem fraude? Sim. Eu defendo além disso, eu defendo o celular, reconhecimento facial. Não é isso. Aí não convence. É o caso da Alemanha. A Alemanha tem condições técnicas de fazer uma eleição sem fraude através do voto eletrônico. Só que é preciso convencer o eleitor, o vitorioso e o derrotado. E esta forma aqui no Brasil não está convencendo. É a história de que é preciso fazer um voto impresso, não porque é a fraude na urna eletrônica. Vai lá, Figueiredo. Não tem cabimento você brigar contra a urna. Vai lá. Não, mas não é brigar contra a urna. É brigar contra o sistema que dá a uma urna sem recibo um poder divino que não pode ser questionado. Ora, o ônus da prova da fraude recai sobre pessoas que não têm acesso, não tem como produzir o ônus da prova. E quando produz indícios, os indícios são descartados. Ora, o relatório do argentino, você pode sequer falar. Secreto, o voto mas você não pode sequer falar, ô Zé. Você não pode sequer falar a respeito. Como é que você quer que haja produção de ônus de prova se é proibido produzir ônus de prova? Primeiro, você não tem acesso às informações. Tá aí o relatório das Forças Armadas. Eles vão dizer que não tiveram acesso completo como deveriam ter tido. Não tem voto impresso. Não tem voto impresso? Vamos lá, vamos restabelecer isso aqui, Zé. Você é o cara que mais conhece de Brasília aqui. Não tem voto impresso porque, primeiro, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional quando foi aprovado como lei. Então, foi aprovado pelo Congresso. O Supremo Tribunal Federal inventou um jeito para dizer que era inconstitucional. Tá bom, resolveram fazer PEC. Tava tudo certo, você sabe disso. De novo, você conhece mais Brasília, mais que todo mundo. Tava tudo certo para a PEC ser aprovada. Tá aqui o Paulo Eduardo Martins para dizer se eu tô falando a verdade ou não. E aí, o que me acontece? Um membro de um poder desce pro outro para fazer lobby sobre o processo eleitoral. Lobby. Isso não é precedente na história, Zé. O membro de um poder judiciário que deveria se manifestar única e exclusivamente nos autos, através de sentença, desce para dizer assim: não, eu acho que isso aí não é uma boa ideia. Ora, quem pediu a opinião dele a esse respeito? Ninguém. Só que não só tem a questão da opinião, como tem o medo. Porque esse membro que desceu para julgar tem processos de vários dos outros que votavam aquele assunto, inclusive envolvendo o presidente da Câmara. Então, além de tudo, há o medo dessa loucura de checks and balances brasileiro, que é o tal do foro privilegiado, onde o poder que checa é checado pelo poder
ao qual ele é supostamente tem que checar. Então, assim, é uma coisa circular absolutamente louca que inventaram no Brasil. Então, por isso, nós não temos sistema de voto impresso. Aí você produz evidências, e quando você produz evidências, em vez dos guardiães do sistema virarem e falarem assim, vamos responder a essa evidência, elas estão erradas por isso, estão erradas por aquilo, estão aqui os dados brutos, o que eles fazem? Não, o sistema do TSE cai, o mesmo sistema que aguentou todas as eleições, cai, volta com as informações apenas parciais, atualizadas, não respondem ao que aconteceu e banem todos os que falam a respeito do assunto. Inclusive, eu próprio, falo aqui de causa própria, porque eu me limitei a postar no meu Telegram um relatório sem juízo de valor e tive minha conta do Telegram bloqueada por um autocrata do TSE. Então, desculpa, Zé, é impossível gerar provas assim. Se alguém virar pra amarrar meus braços e as minhas pernas e falar assim, vai lá e bate nesse cara, eu vou fazer o quê? Vou dar cabeçada? Vou dar linguada? Vou fazer o quê? É esse o caso do sistema eleitoral brasileiro. Olha, Paulo, você faz uma crítica a única parte Zé, deixa só o Paulo concluir. Segura um pouquinho, Zé, deixa só o Paulo concluir. Vai lá, Paulo, por favor. Mas rapidinho que o Fernão quer acrescentar também. É muito curta, tem um tweet, tem uma frase do Carl Sagan que é muito boa, e é um lema para a ciência, que diz o seguinte: a ausência de evidência não é evidência de ausência. É só isso. Perdão. Eu lembro que qualquer ato do Estado, principalmente atos envolvendo força, que não está apoiado na lei, se chama violência. Essa eleição foi toda feita sob o signo da violência, né? E segundo ponto que eu recordo a vocês, que todos os observadores internacionais que foram chamados para vir conestar essa palhaçada, nenhum deles no seu próprio país aceita uma máquina eletrônica de votar que não produza um voto impresso. Ao lado, todos eles vieram aqui para dizer que a nossa eleição foi honesta, que a nossa máquina é o máximo, né? Nenhum deles aceita isso no seu próprio país. Diga, Zé. Isso é uma lenda. Vários países, 14 países usam voto eletrônico. Eu não sou defensor do voto eletrônico, mas é que tem umas coisas que tem que falar. 14 países usam, inclusive os Estados Unidos, alguns com dados. Não usam não. Mas com a contraprova impressa. Com a contraprova impressa. Todos, menos Bangladesh e Butão. Todos os outros exigem a contraprova impressa. Não, isso não é... Todos. Isso é lenda, não é verdade. Você vai lá verdade, sim. Sobre os Estados Unidos, eu estou te dizendo. Os Estados Unidos utilizaram uma urna parecida com a nossa em alguns condados, não vou saber direito qual que era a unidade dele lá, e depois abandonaram. Nós ouvimos na comissão do voto impresso a doutora Rebeca, que é uma americana que é considerada a maior autoridade intelectual nessa história de voto eletrônico, voto impresso, ela que inclusive propôs, né, um modelo de urna onde existe essa contraprova, que a gente usa uma urna que é chamada urna de primeira geração, que tem o registro do voto apenas em uma instância. Existe a segunda geração, tem outra terceira geração. A Argentina está utilizando uma que são consideradas urnas de quarta geração, que é muito interessante, em que há o voto eletrônico, a pessoa vai na máquina de votação, ela não é bem uma cabine, né, registra o seu voto, aí ali é impresso um QR Code, e essa mesma pessoa vai num leitor que é desconectado de tudo, e esse leitor lê o QR Code e aparece numa tela. Aí ela diz, esses são os votos que eu escolhi. Aí pronto, está depositado aquele QR Code numa urna. Quando eles vão apurar, só lê o QR Celso Code. Somano. O Celso, ele se inspirou nesse modelo, sim. Olha, eu quero dizer o seguinte, Paulo, eu concordo com você, não dá para a gente ficar discutindo aqui tecnicamente, digitalmente, tem que colocar o voto impresso porque não está atendendo aos eleitores, aos derrotados e vencedores. Eu acho que tem que mudar. Discutir tecnicamente fica vazio, concordo com você. Agora, participar de uma eleição, aceitar as regras do jogo, todo mundo sabia como é que seria. E depois falar, não valeu, o Tarcísio vai fazer outra eleição para ele? A Bia Kicis, que foi a autora do projeto, vai fazer outra eleição para ela só porque ela teve esse monte de votos aqui? Estou desconfiado de que a Bia Kicis foi beneficiada. Não pode fazer eleição assim. Tem que voltar ao voto impresso
mas por uma exigência até constitucional e não porque a urna não funciona. Vamos ver o Paulo Figueiredo então, quer falar sobre o modelo lá nos Estados Unidos? Diga aí, Paulo, como é que funciona por aí? O modelo aqui, ele é variado com uma grande liberdade para os estados e até para determinados distritos adotarem a forma como querem. Mas em todos, sem exceção alguma dentro dos Estados Unidos, você tem o voto com algum tipo de confirmação, até porque os estados, em sua maioria, obrigam recontagem em determinados casos. E a recontagem não pode ser a soma de um grupo de dados, porque se você contar os mesmos dados 1000 vezes, o resultado vai dar sempre o mesmo, que é o que se chama de auditoria no Brasil. Ora, o sistema americano, ele tem uma série de problemas e que foram reforçados agora depois da eleição de ontem. Basta você ver que no Arizona teve gente que não conseguiu votar, teve gente que ficou na fila horas e horas e horas. Até agora no Arizona não tivemos ainda sequer, não estamos nem perto de sabermos quem vai ser o governador o governadoras, preferivelmente, e senadora. Então, assim, nós não sabemos. Realmente nós não sabemos, é um sistema que tem seus problemas, mas os problemas são diferentes do problema do Brasil. E o ideal, é claro que você ter voto eletrônico, como nós temos em vários lugares aqui nos Estados Unidos, vários, eu diria a maioria, é um avanço. Voto eletrônico é um tremendo avanço. É um factoide, é uma invenção, uma mentira contada, inclusive, pelo ministro Barroso, e foi desmentido quando falou sobre isso em Londres, que alguém, em algum momento, queria voltar para o sistema de voto de papel. Não é isso. Nunca se cogitou esse tipo de coisa. E o que nós estamos falando é de um sistema que reúne o melhor dos dois mundos. Ninguém quer voltar para o papel, não quer voltar para a época do papel. O voto é impresso no papel, Paulo. O voto é impresso no papel. Não, Zé, mas desculpa, Zé, mas isso aí é um factoide. Isso é um factoide que para transformar num espantalho uma proposta que sempre foi manter o voto eletrônico, como nós temos, com as mesmas urnas, mas com recibo de papel para uma dupla contagem. É um sistema de redundância, é o que permite auditoria. Não existe auditoria sem papel para você verificar, porque senão é invenção, senão você está olhando o próprio sistema, o sistema redundante. E isso é para qualquer auditoria do mundo. Essa mentira precisa acabar com isso. A ideia de que alguém quer voltar para a época do voto de papel. Quando Barroso resolveu falar isso aqui em Oxford, quando ele não está com os capangas dele para prender e para ameaçar todo mundo que falar qualquer coisa contra ele, aqui no mundo livre, nas democracias ocidentais, onde a gente pode falar, onde a gente pode questionar, as pessoas falaram para ele: olha, o senhor está mentindo. Ninguém quer voltar para o voto de papel. Tá aí o Paulo Eduardo Martins propôs a abolição da urna eletrônica para voltar para o voto de papel. Agora, se quiser transformar em um espantalho o argumento de que as pessoas queriam um comprovante impresso de papel simplesmente para refutar uma tese que vai trazer mais transparência para o sistema eleitoral brasileiro, aí eu não acho que seja uma forma intelectualmente honesta de avançar esse debate. Simplesmente não acho ruim para a sociedade. Rapidinho, Zé, para a gente fechar, depois a gente vai para o intervalo. Vai lá. É só dizer o seguinte aqui, nós falamos aqui, eu concordo com o Paulo Martins, que foi presidente, foi muito bom o trabalho dele na comissão, acompanhei, é de que não deve continuar o processo como está. É preciso voltar ao voto de papel, ou seja, o voto impresso, com perigo de contar lá, mas é porque não está dando credibilidade a uma parte importante. Mas ninguém quer votar para o voto de papel, Zé. Mas não ficar aqui discutindo tecnicamente. Achei que você tinha falado que tinha que imprimir. Ninguém quer votar, eu nunca ouvi nenhuma pessoa propor isso. Eu nunca ouvi alguém falar isso. O voto de papel é para você trancar no cofre e poder, se tiver dúvida, ir lá conferir. Não é voltar pro voto de papel. É ter uma contraprova em papel como você recebe do seu banco. Entendeu? Você faz um Pix, você faz um pagamento eletrônico, você recebe um comprovante que você pode imprimir, né? E você repassa esse comprovante para o seu credor para dizer para ele: olha, eu paguei, está aqui a prova, tá certo? É isso que precisa ter no sistema eleitoral brasileiro.